Olá, muito boa tarde. O resultado de uma análise sociológica à religião em Portugal dá título ao livro da autoria de José Pereira Coutinho, que está hoje entre nós. Já iremos conversar sobre esta questão logo após os temas da atualidade religiosa para os quais chamamos a sua atenção. Símbolos da Jornada Mundial da Juventude subiram à Torre da Serra da Estrela para uma via sacra jovem no meio da neve. O dia que fica para a história começou cá por baixo, com os Lobos da Neve a organizarem a escolta dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, que se preparavam para subir ao ponto mais elevado de Portugal continental. Estamos aqui com Maria e essa é a nossa missão. Queremos servir, fazer a vontade do Pai, nosso Pai. Vencida a distância, os símbolos chegaram ao frio e à neve, que são característica do lugar. Depois de simbolicamente termos ido à Ilha das Flores, içar a bandeira no ponto mais ocidental da Europa, é particularmente simbólico virmos ao ponto mais alto do Portugal continental. Não sei o que é que nos Açores e na Madeira vão fazer com os respectivos picos, mas não será fácil levar os símbolos lá, não é? Mas é exatamente como dizes, portanto, literalmente simbólica esta vinda ao topo da Serra da Estrela, que significa o esforço desta Diocese da Guarda e de todas as outras por onde já passaram os símbolos, de envolver os jovens, de envolver a população toda, de maneira a que o sonho missionário chegar a todos que o Papa Francisco nos entrega, de fazer chegar o convite a todos os jovens para participarem na jornada, se concretize. Na Torre da Serra da Estrela estavam os jovens e todos os que se têm envolvido neste dinamismo de peregrinação pela Diocese da Guarda. Para eles, esta subida à Torre também era uma etapa rainha. Nós tínhamos assim uma vontade imensa de ir ao ponto mais alto de Portugal continental e trazermos os símbolos connosco, porque estamos mais perto do céu ainda. É muito bom. E é uma alegria podermos estar aqui, de facto, porque as condições climatéricas hoje dão-nos essa possibilidade. O sábado passado, por exemplo, estava isto cheio de neve, não conseguimos passar. Dom Américo Aguiar lembrou na ocasião o pedido do Papa, que não quer fotocópias e pede originalidade. E no nosso país a originalidade passa por estes pontos-chave da história, da geografia, de cada uma das dioceses e também surpreender as pessoas, porque os símbolos irem a uma igreja, a um convento, a um contexto eclesiástico é normal. Os símbolos virem a estes locais e outros do nosso país é anormalmente positivo e bom, e o convite chega a todos e chega também ao topo da estrela. Apesar do frio e do vento, a neve acabou por ser o enquadramento natural para uma via sacra diferente e especial, onde a cruz percorria alguns lugares da torre e onde os jovens foram protagonistas. Como é que estás a viver este momento aqui? Incrível. Com muito frio, mas é uma sensação incrível. E tens acompanhado os símbolos? Sim, sim, sempre. E agora vamos lá para a nossa terra, por isso é que os vimos aqui buscar. Muito bem, e o que é que vocês vão fazer na vossa terra para acolher os símbolos? Então vamos ter uma recepção preparada, uma vigília. Os símbolos agora vão daqui para o Sabogueiro, depois para Ceia e só depois é que chegam a São Romão, que é a nossa vila. E a juventude está mobilizada para os acolher? Sim, sim, sim. Está toda a gente motivada e à espera deles. Portanto. Então, e jornadas da juventude já estão na agenda? Sim, para 2023. Uma coisa que se vai fazer e com muito gosto. Para o Bispo da Diocese, esta ocasião sublinhava também o acolhimento que os símbolos estão a registar pelas diversas paróquias por onde estão a passar. E felizmente que, através da Diocese, ao longo desta semana, foi realmente um momento muito importante. Quer nos vários lugares para onde passou, igrejas, escolas, lugares públicos, entidades públicas que estiveram disponíveis para acompanhar o evento e colaborarem na preparação dos ambientes para que os símbolos pudessem realmente transmitirmos a sua mensagem. Felizmente que isso aconteceu. Tem estado a correr muitíssimo bem, eu estou muitíssimo surpreendida pela positiva, porque de facto notamos que as pessoas aderem à passagem dos símbolos e vivem de facto estes momentos de fé ao máximo e portanto tem sido muitíssimo gratificante, muito bom, estou muito feliz. Toma a tua cruz e segue, já que tens tanto para dar.
veja só, já contigo antes de sempre a pensar, mesmo que duvidas, não duvidas de ti, é na tua cruz que Ele está. Toma a tua cruz e segue-me, vive sem medo de te dar. Toma a tua cruz e segue-me. A meio desta via sacra, a cruz encontrou-se com o ícone mariano e ambos percorreram em conjunto as estações finais desta via sacra, um itinerário que se prolongava neste ponto elevado do país, uma dinâmica jovem que a Diocese conseguiu implementar. Creio que conseguimos o maior objetivo, que era acordar a Diocese para a participação, mesmo cá à distância e numa Diocese tão desertificada, onde o envelhecimento é característica mais do que evidente. Conseguimos sensibilizar as pessoas para elas próprias se sentirem envolvidas nesta dinâmica que está a percorrer o país inteiro e a fazer preparar o país inteiro para o grande acontecimento de 2023. Mesmo os que estudam longe marcaram presença, os que se preparam em Braga para serem sacerdotes na Diocese da Guarda também estão envolvidos neste esforço de caminho para Lisboa 2023. Começa-se pela divulgação, tanto nas redes sociais como até mesmo nas paróquias, e depois também na oração, como é lógico, tudo passa por aí, e rezar para que as jornadas em Portugal deem bons frutos de renovação espiritual e também para o nosso interior. Pensa que esta é também uma ocasião para estimular não apenas a pastoral juvenil em si, mas os próprios jovens, agitá-los com estes símbolos que geram impacto e ao fim e ao cabo acabam por ser também um convite a entrar? Sim, claro que sim, acho que sim. Aliás, isto é um momento que faz pensar os jovens na vida, na sua vocação. Nós também somos jovens, não é? Somos jovens seminaristas. E, portanto, a presença dos símbolos aqui acho que é um símbolo, não é? É isso mesmo, uma marca que nos motiva, que nos interpela, e por isso hoje aqui estamos, não é? Embora neste frio, não é? Mas fazemos o esforço de aqui estar neste espaço, hoje no ponto mais alto de Portugal continental. Por fim, foi mesmo na torre, que ali completa a altitude de 2.000 metros, que se conclui este itinerário inesperado, mas simbólico. Os grãos lançados à terra prometem a sementeira que se aguarda para o próximo ano. Afinal, Jesus subiu tantas vezes ao cimo do monte para se encontrar com o Pai e hoje fez-nos este convite para também nós nos encontrarmos aqui um pouco ao olharmos para a cruz que Ele nos deixou, não só como sinal de peso e deste clima até tão difícil de suportar, mas sobretudo como sinal de esperança de uma Jornada Mundial da Juventude que vai com certeza correr muito bem. E o Papa queria uma jornada fresca, não podia ser mais fresca do que aqui em cima. Jornadas fresquinhas e dinâmica a crescer entre os jovens que se vão envolvendo no caminho que os leva a Lisboa em 2023. Para Bispo Greco-Católico, a esperança é ver a solidariedade para com o povo ucraniano que está crucificado diante do mundo. Dom Bogdan Dziurak, bispo da comunidade greco-católica na Alemanha e na Escandinávia, sofre pelo seu povo, mas identifica sinais de esperança. Vediamo i segni della speranza in una ondata enorme e impressionante della solidarietà con il nostro popolo sofferente crocifisso davanti a tutto il mondo. Vorrei dire questo perché ci dà forza e ci anche incoraggia em questa prova histórica. Aos portugueses pede que sejam agora a família que estes refugiados precisam. Io sono molto riconoscente ai nostri fratelli e sorelle nella fede e nell'identità europea che vivono anche in Portogallo per questo sostegno generoso che adesso stanno dando ai nostri rifugiati, che sono tanti, che possono anche trovare in Portogallo una seconda patria. Non sappiamo per quale tempo, ma è importante che vengano accolti con braccia aperte, con braccia di una famiglia. Para este bispo, a imagem de Nossa Senhora de Fátima é um sinal de esperança para o povo ucraniano e para toda a Europa. Sono molto grato a Santo Padre per questa iniziativa per
richiamare tutto il mondo alla preghiera per la Russia anche, per il mio popolo sofferente, per il popolo ucraino, ma anche esplicitamente per la Russia. Dobbiamo pregare affinché questo popolo si libera dalla menzogna, dagli sentimenti dell'odio verso i vicini e comincia a ripensare la propria storia e ripensare anche le proprie azioni tanto dannose, non solo per i vicini, per l'umanità intera, ma anche in prima linea per se stessi, perché chi fa male in prima linea a se stesso. Na próxima sexta-feira, o Papa vai consagrar a Rússia e a Ucrânia ao Imaculado Coração de Maria na Basílica de São Pedro, em Roma. Simultaneamente, o cardeal Konrad Krajewski fará também o ato de consagração na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima. La guerra è una pazzia. Portiamo nel cuore il ricordo di questo popolo. Já sabe que pode encontrar estes e outros temas da atualidade em atualização permanente em agência.eclésia.pt. Agora o livro Religião em Portugal, análise sociológica. O seu autor é José Pereira Coutinho. Está aqui connosco, investigador do CITER, da Universidade Católica Portuguesa também. Como é que nasce este trabalho? Sei que ele tem origem numa tese de doutoramento, algo distante, porque este trabalho já é outra coisa, não é? Aprofundou bastante aquilo que tinha sido um estudo inicial. Porque é que achou pertinente investigar e estudar esta questão, sob o ponto de vista sociológico, da religião no nosso país? Muito obrigado pelo convite. Bom dia, telespectadores. Realmente eu faço menção na introdução. A tese de doutoramento foi defendida em 2012, há cerca de 10 anos, e este livro, por acaso, não tem nada da tese de doutoramento. É outro estudo. E de investigação que eu fui fazendo depois da tese de doutoramento em relação a este assunto da religião em Portugal, eu achei que faltava um livro que conseguisse congregar uma série de temas que aqui em Portugal, na nossa área da sociologia da religião, achamos importantes. Os temas são... E se virem, são 6 capítulos. Nos temas temos alguma variedade, mas há um fio condutor. Ou seja, os capítulos podem ser lidos de forma autónoma, mas estão todos interrelacionados. Só para ter uma ideia, os 3 primeiros capítulos, primeiro faço uma sociologia da sociologia e antropologia da religião em Portugal. Isto é um bocadinho mais específico para as pessoas, para o público académico, para as pessoas da área. Depois, no segundo capítulo, eu faço uma abordagem de conceitos que são essenciais para este tema, do sagrado, da religião, da religiosidade. E no terceiro capítulo faço uma abordagem mais teórica, com bastante ancoragem filosófica, que também são... Esses 3 capítulos todos juntos são importantes para percebermos os capítulos seguintes, que são capítulos... O quarto capítulo é um capítulo historiográfico, que faço uma análise desde o começo da nacionalidade, desde Afonso Henriques até a atualidade. Para quê? Para perceber as tendências de longuíssimo prazo. Os outros capítulos são análise do campo religioso, o capítulo 5, e o capítulo 6 é uma análise da religiosidade dos portugueses. Portanto, esses 3 capítulos iniciais são capítulos que servem para ajudar a compreender os capítulos, o 4, o 5 e o 6. Historicamente e na sua evolução, a Igreja tem tido, ao longo da história, de diferentes formas de presença, digamos, e peso, digamos, social, visibilidade também. É algo também que vai evoluindo e transformando-se consoante as épocas históricas, no entanto, e hoje, apesar de toda a dimensão da separação ou do afastamento Igreja-Estado, continua a religião a ter uma componente social muito forte. Sem dúvida. É curioso que eu faço análises comparativas, sobretudo dos países de matriz católica, vamos dizer, desde a República Checa, que é o país mais secularizado da Europa,
entre aspas, católica, para simplificar, a Europa católica, mas são os países de tradição católica, até à Polónia, que é o país com mais religiosidade, isso é uma coisa que é claríssimo. Portugal está ali, por causa de uma análise que eu tive a fazer há pouco tempo, Portugal está num terceiro grupo. Portanto, temos a Polónia, depois temos a Croácia, depois temos a Lituânia, a Itália, Portugal e a Eslováquia, e depois lá no final temos a República Checa e um bocadinho mais acima temos a Bélgica, a França e a Espanha. E é interessante comparar Portugal com a Espanha, porque Portugal, hoje em dia, em termos de indicadores religiosos, está claramente à frente da Espanha, e nós temos muitas parecenças com Espanha. Não só geográficas, pertencemos à mesma Península Ibérica, mas também históricas, há muitas similitudes, mas realmente, nas últimas décadas, a Espanha sofreu uma secularização muito mais forte do que em Portugal. Há vários fatores para explicar isso. Em Portugal, nós temos uma presença por exemplo, Fátima, que é um santuário internacional muito, muito importante, dos mais importantes a nível mundial. Em termos de juventude, que também é importante para percebermos com as tendências de longo prazo, nós continuamos a ter uma forte presença de jovens, apesar de todas as tendências dizerem que há uma certa autonomização, e sem dúvida alguma, mas na verdade, e vou-lhe dar um exemplo, a Missão País, que é um movimento dentro dos universitários, está a ter uma importância gradualmente maior, e isto mostra que em Portugal a religião não está de todo no final. Fala da modernização, da modernidade, e aí é consensual perceber este, digamos, não direi recuo, mas menos relevância da Igreja com o seu peso institucional, não é? E no caso dos jovens há quase uma autonomização na forma como se vive a fé, já não numa dependência tão direta da instituição. Isso é curioso, e referi há pouco a forma como Portugal até está num nível superior em termos de proximidade dos jovens à Igreja, mas também, curiosamente, há algum afastamento no que toca às vezes a uma sintonia com normas morais, não é? Propostas pela Igreja. Isso também acontece nos jovens. É um bocado difícil falarmos de uma população em geral ou de uma população juvenil em geral, porque há vários segmentos, há vários tipos religiosos. Portanto, podemos dividir os jovens ou a população em geral entre dos menos ou mesmo ateus e agnósticos indiferentes para os que são convictamente católicos. Vamos falar agora dos católicos, que é a maioria em Portugal. As coisas são muito diferentes. Portanto, o que acontece é, nós temos um afastamento generalizado, isso é uma coisa que é clara, mas ao mesmo tempo são várias linhas que divergem. Por um lado, temos pessoas claramente não religiosas, e podemos dizer que, de maneira geral, há uma tendência dos jovens e da população em geral, mas sobretudo dos jovens, que estão mais individualizados para o afastamento, mas ao mesmo tempo, quase paradoxalmente, há uma presença dos jovens clara, e não só, mas dos jovens A Jornada da Juventude também. Exatamente, eu ia falar nisso. É um impulso. Exatamente. E apesar de... Há um estudo muito interessante de um autor francês, que é o Charles Messier, que ele faz uma análise das Jornadas Mundiais da Juventude do tempo do Papa João Paulo II. E uma das conclusões do estudo, é um estudo bastante grande, é que os efeitos da Jornada Mundial da Juventude, nos vários pontos do globo, são efeitos mais de curto prazo do que médio e longo prazo. E também as pessoas, por exemplo, os estrangeiros que vêm, são pessoas mais convictas, não são aqueles que vêm por curiosidade. À partida, aqueles que vêm mais por curiosidade são as pessoas aqui de Portugal, jovens de Portugal. É interessante essa realidade, e também, de alguma forma, podemos concluir que
a Igreja tem que trabalhar e redimensionar a sua evangelização, a sua forma de comunicar com o mundo. Não tanto de forma institucional, mas nestas novas formas de estar presente, e falou aí na Missão País, é um dado muito concreto disso. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, em Portugal há vários movimentos juvenis, há vários movimentos de leigos da população em geral, juvenis. Eu falo muito dos jovens porque é uma das minhas linhas de investigação e, portanto, é normal que falo um bocadinho mais dos jovens. Mas, realmente, em Portugal, a religião católica, que é maioritária, repito, e como todos nós sabemos, está sempre em reformulação no sentido de criação de novos moradas, uma coisa muito evangélica, novas moradas, onde todos possam encontrar o seu lugar. E realmente a Missão País é um bom exemplo e outros movimentos que possam surgir, ou alguns podem ter menos importância, depois depende um bocadinho também dos tempos. Mas nos jovens e na população em geral há uma presença clara. Agora, obviamente que olhamos para os indicadores dos sacerdotes, das religiosas, há um decréscimo. Mas aí realmente isso é um desafio, essa é a sua questão, isso é um desafio para a Igreja. Como é que a Igreja, nos nossos tempos, no século XXI, com um decréscimo, e isso acho que é claro, aqui em Portugal pelo menos, dos números de efetivos religiosos, sacerdotes, e por aí fora, como é que consegue dar resposta a um mundo cada vez mais plural, mais diverso. Exato. E que, de certa forma, há mais concorrência. Como é que vai dar? E fica este estudo de crucial importância para quem pensa planos pastorais e quer comunicar. Fica então este desafio a conhecer de forma mais aprofundada então a religião em Portugal, esta análise sociológica. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui entre nós. Obrigado. Ficamos por aqui, agradecemos a sua companhia, marcamos encontro para amanhã a esta mesma hora. Até lá, tenha então uma muito boa tarde.